E vamos lá para mais um episódio aqui do nosso podcast Raciocina Comigo. Hoje a gente vai falar de um tema, gente, que é super importante e que a gente já falou no episódio anterior, algumas coisas que são parecidas, mas na verdade a gente vai ter um outro tipo de abordagem para você e o nosso tema vai ser neuroengenharia. Algo super importante para a gente começar a entender como que a gente pode solucionar problemas voltados para pacientes que têm algum tipo de deficiência, e a gente vai falar de pesquisa, a gente vai falar de prática clínica, a gente vai falar de muitas coisas aí interessantes para vocês, tá bom? E para falar, a gente tem um super expert, um cara que manja muito da parada e que coordena aí um centro super interessante que eu vou explicar aqui para vocês. Ele é graduado em fisioterapia pela Universidade de São Paulo, graduou em 96, tem doutorado desde 2003 em ciências pelo Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo, fez o pós-doutorado em 2006 e hoje é gerente do Instituto Internacional de Neurociências Edmond Lila Safra, do Instituto Santos Dumont. E também é docente do curso de mestrado em neuroengenharia do INELS. Acredito que eu tenha acertado tudo. A gente vai falar com Edgar Moria. Seja bem-vinda. Obrigado, Valquíria. É uma honra estar aqui, poder compartilhar com vocês o que nós estamos fazendo aqui em Macaíba, no Rio Grande do Norte, com neurociências, neuroengenharia e aplicações na saúde. Com certeza. E quando a gente fala, né, hoje em dia, a gente fala muito de neurociência, parece que neurociência virou moda. Todo mundo estuda neurociência para cá, neurociência para lá, e isso é muito legal, porque a gente está respondendo várias pesquisas ali da prática clínica para entender melhor esse funcionamento, mas você estava me contando que, na verdade, você já é gerente desse espaço há muitos anos e já tem essa linha de pesquisa funcionando, né, como um centro de neurociência, de pesquisa em neurociência já há muito tempo. Então... É importante esse ponto que você toca, porque a neurociência realmente está na crista da onda no mundo inteiro. Mas o mais importante é que para as pessoas que estão aí do outro lado te ouvindo entenderem o que é neurociência e o que é neuro alguma coisa que as pessoas andam usando de qualquer jeito. E no Instituto a gente vem batendo nessa tecla para as pessoas usarem neurociência, já que a aplicação da neurociência para a reabilitação, para o nosso dia a dia, para a educação, tem um impacto grande. É importante que a população saiba diferenciar hoje em dia, principalmente com essa enxurrada de informação, o que é neurociência de fato e o que é só alguém ouviu falar e aí fala que é neurociência. Então é importante a gente deixar claro o que vem de conhecimento em neurociência, as aplicações e como a pesquisa no Brasil pode desenvolver pesquisas de verdade e ter aplicações que ajudem a população. E aí no Instituto a gente vem batendo nessa tecla aqui no Rio Grande do Norte justamente para que a neurociência seja de fato algo que transforme a sociedade. Então esse é um ponto crucial aqui que você levanta, que eu acho que para todos os alunos que passam com a gente, nós tentamos deixar claro. Neurociência, plasticidade neural, toda hora sai em tudo quanto é lugar no mundo inteiro falando de neuroplasticidade. Muita gente nem sabe o que é uma neuroplasticidade e usa isso de uma forma que acaba inclusive atrapalhando o que é importante tanto para a reabilitação como para a educação. Então, quando a pessoa começa a entender de fato mecanismos de neuroplasticidade, os mecanismos dentro da neurociência, no final das contas, ela começa a usar isso para a educação ou para a reabilitação de uma forma muito mais eficiente, sem que isso engane as pessoas. E em relação à neurociência, neuroengenharia, o que nós temos no Instituto, e isso começou lá em 2011 e culminou em 2013 com a abertura de um programa de mestrado em neuroengenharia. Então, qual é a importância de divulgar a ciência? A ciência. Para nós abrirmos em 2013 um programa de neuroengenharia no Brasil, que é o primeiro e único no Brasil e tem vários no mundo, então ainda nós estamos numa fase de convencimento, e isso não estou falando de pessoas que não são da área. Estou falando de convencimento de pessoas que têm doutorado, pós-doutorado, e a gente ainda está explicando no Brasil o que é neuroengenharia e a importância disso para políticas públicas, para desenvolvimento de pesquisa e que pode ser uma área de neurotecnologia no país. Então a gente ainda
perde tempo no Brasil convencendo pessoas que teoricamente têm alta capacidade em relação a conhecimento e tomada de decisão. Então, quanto mais pessoas souberem o que é neurociência, o que é neuroengenharia, quais são as aplicações, melhor para, no final das contas, o paciente que está precisando de uma tecnologia assistiva, algo que acelere, melhore o aprendizado ou que reduza problemas na saúde. Então, é importante a gente fazer com que essa informação chegue para todos de uma forma simples, sem ter que consultar um pesquisador da NASA para entender o que é isso. Por isso que no Instituto a gente quer, inclusive, que alunos do ensino médio já comecem a saber o que é neurociência, o que é neuroengenharia e não precisa depender de um doutor em Marte para entender algo que a ciência coloca atrás da mesa de uma forma muito complexa. Então, o papel da divulgação é importante para que a gente quebre isso no país. Você acredita? É muito doido porque, assim, é um centro muito grande que vocês têm, né? O Instituto Santos Dumont aqui. E quando me falaram, eu falei assim, eu moro aqui em Natal, eu não conheço. E, obviamente, eu não sou daqui, mas eu já morava há 3 anos aqui. Eu falei assim, não, onde fica isso? Eu não conheço. Aí me mostraram um vídeo, eu falei, nossa, que negócio gigante. E eu não conhecia. Então, assim, eu não sei como que funciona, vou usar a palavra marketing, de vocês promoverem o nome do Instituto para que a população saiba, ter esse ponto de contato, as pessoas saibam que existe, ou a pesquisa existe. Enfim, tudo que vocês fazem lá, como que funciona? Então, nós temos investido mais na divulgação. Então, nós temos agora uma Ascom que tenta fazer com que todas as informações científicas em publicações elas sejam transformadas de uma forma mais simples e que chegue à população. Essa é uma das formas. A outra forma, nós levamos alunos do ensino médio, ensino fundamental, para dentro do instituto, para conversar com o pesquisador, para conversar com os alunos do mestrado, quebrar essa hierarquia que não sei de onde veio, que colocaram na ciência, que o pesquisador está lá em cima, longe da população. Então, a gente quebra isso e também fazer com que as instituições que visitem a gente comecem a divulgar. Então, a gente tem realmente feito com que a sociedade entre no Instituto de uma forma ativa, a gente busca. E também, no próprio site, nós temos um canal que as pessoas podem fazer a solicitação de visita e ir com escolas. Por exemplo, vai uma escola com 40, 50 alunos, a gente agenda as visitas nos laboratórios. Então, aí você imagina agora que é uma criança de 6, 7 anos, 10 anos, dentro de um laboratório de neurociência que a gente não fica atrás de nenhum laboratório no mundo. Super moderno. Está lá uma criança vendo qualquer coisa que é feita do mesmo jeito em outro país. Então, isso daí abre a cabeça da criança, ela começa a pensar diferente. E o principal é a gente transformar tanto o pesquisador como o aluno que está lá em formação, mestrando ou doutorando, para ele ver a importância desse tipo de divulgação na formação dessa próxima geração que vai estar aí. Então, são dessas diversas formas que a gente tem tentado fazer com que a instituição seja mais conhecida. Agora, fora do Brasil, nós somos bastante conhecidos já. Nós recebemos alunos de fora, mas no Brasil a gente ainda tem que ficar divulgando mesmo. Olha isso. Tá. E aí você falou que vocês estão fazendo várias pesquisas, né? Você tem um braço muito forte de pesquisa e você comentou que tem pesquisas voltadas para a parte de neuroplasticidade. O que vocês... Enfim, quais são as áreas ali que vocês estudam sobre neuroplasticidade? O que vocês tentam entender? É tudo vinculado ao paradesporto? É tudo vinculado a pessoas com deficiência? Como que funciona? Então, na parte da pesquisa, ela é um pouco mais ampla do que a nossa atuação na clínica. Então, na parte da pesquisa, quando o Miguel Nicoleles trouxe essa ideia para ser implantada aqui no Rio Grande do Norte, mais de 10 anos atrás, era neurociência de uma forma bastante ampla. Então, nas pesquisas que nós temos lá, nos laboratórios, é o que a gente chama de pesquisa translacional. O que é pesquisa translacional? Você começa a fazer uma pesquisa com uma célula, contando uma célula de um rato, de um macaco, de um ser humano, e aí você tem toda a linha desse conhecimento sendo gerado, da base
que as pessoas não sei por que chamam de pesquisa básica, mas não tem nada de básico, é super complexo, sai da pesquisa básica até chegar em humanos. E aí criou-se, não sei por que também, no Brasil, essa ideia que pesquisa básica com ratinho não tem importância. Tem importância porque isso fundamenta a aplicação que depois de 10 anos vai chegar em humanos. Um exemplo, lá no Instituto a gente teve uma pesquisa que foi publicada em 2014, 10 anos atrás. Em 2014, esse projeto que o Miguel Nicoleles começou lá nos Estados Unidos e veio demonstrar no Brasil, em Macaíba, que uma estimulação medular num sagui, modelo animal, com Parkinson. Então a gente desenvolve esse modelo de sagui com Parkinson. O eletrodo implantado na medula desse sagui, quando você estimula, faz com que o sagui recupere o movimento. Saiu essa notícia no mundo inteiro. No Brasil, não saiu. Hoje, nós temos vários laboratórios no mundo replicando isso em humanos. Então, o que era uma pesquisa básica, hoje ela está sendo aplicada. Então, saiu de um rato, ele demonstrou primeiro com o modelo de roedor, depois aqui no Brasil, foi feito com sagui, e agora isso está sendo testado em humanos. E o mesmo resultado, o paciente com Parkinson, quando você tem o eletrodo implantado na medula, você liga a estimulação, ele levanta da cadeira, sai correndo e volta. Então a gente está falando de uma pessoa que precisa de um cuidador, que quando ele tem essa estimulação na medula, ele fica totalmente independente. Come sozinho, toma banho sozinho, faz tudo sozinho. Então aí é que entra essa parte da neurotecnologia, o desenvolvimento de neurotecnologia, que a gente precisa de, primeiro, gente, cérebros, tecnologia e investimento. É isso que transforma a pesquisa no mundo em desenvolvimento. Qual dos três que você comentou você acha que é o mais difícil? Gente, tecnologia ou investimento? Sem dúvida nenhuma, gente. Cérebro humano não dá para substituir. Não tem IA que vai substituir. Embora todo mundo fale que vai substituir, não tem IA que substitua o cérebro humano. Eu espero que alguém me prove o contrário, mas eu duvido que consigam substituir um cérebro humano melhor do que um cérebro humano, principalmente para tomar decisões complexas que envolvem um conhecimento. Bom, quando você comenta neuroplasticidade, todas as decisões, tudo que nós estamos conversando aqui é fruto de todo o desenvolvimento da neuroplasticidade que nós tivemos desde a nossa concepção. Então, todo aprendizado, todo desenvolvimento nós tivemos. Você teve uma exposição, eu tive outra exposição, um outro aprendizado, mas tudo que nós estamos conversando aqui está sendo influenciado por todo esse processamento de trilhões de sinapses que foram se modificando ao longo do nosso desenvolvimento. Por mais que alguém fale, não, mas eu consigo replicar isso matematicamente com o algoritmo, eu sei que consegue, mas não é só isso. Então, hoje a gente já sabe, tem mais de 100 tipos de neurotransmissores, nós já sabemos, nós temos mais de 100 tipos de neurotransmissores. Os neurotransmissores não se comportam como está escrito no livro. Hoje a gente já sabe que os neurotransmissores não são todos eles sintetizados nos neurônios, precisam ser armazenados, você tem outros que se comportam diferente. E tem neurônios que as pessoas ainda estão aprendendo nas universidades, tem neurônios que você aprende que só vai liberar um neurotransmissor, hoje a gente já sabe que não funciona assim. Então, até esse conhecimento que já está ultrapassado, tem que fazer com que as pessoas modifiquem esse comportamento, esse pensamento em relação ao aprendizado, às novas aplicações, inclusive para a recuperação dos pacientes. Você falou uma coisa interessante, porque vocês estão muito à frente, fazendo pesquisa, já recebendo essa informação lá de primeiro momento ali, pô, já sei isso aqui, já estou lá, já vou replicar. Só que quando a gente fala de prática clínica, eu trazer a informação da pesquisa e colocar na prática clínica, já existe um delay ali importante, talvez de 14 a 16 anos para implementar, e falando de forma geral, né, todo mundo, o clínico receber essa informação, chegar, realmente entender e aplicar. Agora, quando a gente fala dos livros da área básica, entre aspas, né, que a gente traz anatomia, fisiologia e tal, quando eu vou falar desses livros que já são consagrados hoje, que todo mundo estuda, até eu conseguir atualizar eles, realmente vai um tempo gigante aí para chegar essa informação. E quem está entrando na faculdade agora?
Pois é, esse é o grande desafio que você está assim, baseado no livro-texto. Embora o livro-texto de papel, os países desenvolvidos estão trazendo de volta, porque viram que isso, só trocar pelo digital atrapalhou o desenvolvimento, então está voltando. Mas só que o livro-texto em papel, até ele chegar na nossa prateleira aqui no Brasil, mais de 5 anos para ele chegar. Imagina. São 5 anos desatualizados. Então, qual é o papel fundamental da universidade? Não ficar mais preso ao livro. Então, aí é que entra um aluno da graduação já começar a ler artigos. Então, não adianta mais o pessoal que já se formou, principalmente na área de saúde, falar, eu já me formei, estou apto. Está apto na teoria porque tem um diploma. Mas o conhecimento que ele teve é de 5 anos, ele se formou hoje, ele tem um conhecimento de 5 anos atrasado. Exceto se ele acompanhou a literatura. Então, se ele não acompanha a literatura, ele vai estar atrasado. Então, a universidade hoje vai ensinar ou vai passar algo que já está atrasado. E nossos alunos hoje no país estão esperando que a informação chegue por meio das aulas. Que, para mim, isso daí também já está muito defasado, mas é o modelo do Brasil. Então, enquanto a gente não muda isso, nosso aluno está sendo formado atrasado. Então, uma minoria vai correr atrás de uma forma diferente, vai investir em iniciação científica, por isso a gente tem que estimular a iniciação científica para que ele vá buscar outras informações, vá se atualizar, para que ele tenha, no mínimo, aí uma formação acompanhando alguma área dentro da saúde que esteja atualizada. Então, esse é o primeiro desafio que a gente tem em relação ao livro. Agora, quando a gente tem a clínica e a pesquisa separada, o clínico esperando chegar uma informação e o pesquisador que está no laboratório, ele não vai sair daqui e ir para a clínica. Então, a gente precisa, inclusive, mudar esse modelo. Aí entra um pouco dessa interdisciplinaridade que dentro da neurociência, dentro da neuroengenharia, e no instituto a gente força isso, porque ninguém... Né, assim, eu conheço poucas pessoas no Brasil que têm uma formação interdisciplinar de verdade. Na sala de aula é só falação, porque na prática não são interdisciplinares. E esse é um outro desafio que nós temos no Brasil, principalmente nas pós-graduações, na formação da graduação, é realmente você ter uma mudança de cultura nesses profissionais para eles atuarem de forma interdisciplinar, transdisciplinar e usar esse conhecimento. Não é só, eu vou conversar com fulano médico ou com fisioterapeuta e vou juntar essa informação. Não. O problema que o paciente tem, não vai resolver. Então, tem que juntar todo mundo ali para pensar na solução desse problema, que é multidisciplinar, e resolver o problema do paciente. Aí nós vamos começar a mudar um pouco essa atuação da área da saúde. Algumas pessoas vão te falar, mas aí é exercício legal da profissão, ou eu não posso fazer uma cirurgia, eu não posso fazer um exame que é do outro profissional. O paciente quer saber da solução do problema dele. Então, enquanto o profissional fica preocupado, isso daqui é exercício profissional, e a gente não desenvolver essa interdisciplinaridade, essa inter-relação entre as profissões, que o problema tem que ser resolvido, não importa quem, mas vamos resolver, a gente vai continuar enxugando o gelo. Então, nós precisamos mudar essa interdisciplinaridade. A pesquisa precisa mudar muito, porque no Brasil ainda não é interdisciplinar. Então, aos poucos, nós estamos tentando fazer isso dentro dos laboratórios. Então, hoje, na neuroengenharia, nosso caso, né, que é o único curso de neuroengenharia no Brasil, a gente tenta ser interdisciplinar, só que a gente tem que convencer as pessoas no Brasil, por incrível que pareça, que a área que a gente atua ela é muito interdisciplinar. Então, não importa mais se um filósofo quer fazer um mestrado comigo, alguém do direito quer fazer... Não importa. Todos têm espaço para todos dentro da ciência, inclusive para resolver problemas diferentes. Essa interdisciplinaridade agora, se ela conseguir no Brasil se desenvolver, a gente melhora a tecnologia, melhora a atuação do paciente e a gente consegue separar, inclusive, a ação profissional para não ter problemas entre as diferentes formações. Então, isso precisa ser realmente discutido mais para que se desenvolva o país. Entendi. Você falou da IA, eu fiquei aqui curiosa. Vocês usam a IA hoje nas pesquisas?
Vocês testam alguma coisa? Nós testamos, então, dentro do nosso instituto, falando do nosso instituto, como lá os pesquisadores, eles não têm os laboratórios deles. Então, eu não tenho laboratório. Então, qualquer pessoa que for ao instituto, ninguém vai falar assim, ó, esse daqui é o laboratório do fulano, esse aqui é o laboratório do ciclano. Sim. Todos os laboratórios lá são para todos usarem. Então, isso faz com que você coloque um pesquisador que é de ciências da computação dentro de um laboratório de ratinho, dentro de um laboratório de eletroencefalografia. Então, a ciência ela começa a percorrer todos os laboratórios. Quando você quebra isso, a IA ela pode ser utilizada em tudo. Assim como o conhecimento que ele tem com ratinho, com humanos, também pode passar por tudo. Então, nós estamos fazendo isso. Aí a IA agora, que também fica aí na moda, que todo mundo acha que vai resolver tudo, não é bem assim. IA já é bem mais antiga, Sim. A gente já usava, não resolve tudo. E o principal, tem várias IAs na internet. E para quem está usando, está vendo que ela está piorando. E ela está piorando por quê? Porque depende da qualidade das informações que os humanos, os cérebros humanos, estão passando para treinar a IA, a inteligência artificial. Então, se os humanos na internet estão expondo o pior lado deles, a IA está aprendendo isso. Só que aí, bom, como pessoas da ciência, da educação, precisa começar a pensar na IA como algo que realmente precisa ter melhores dados. Para ter melhores dados, tem que ter alguém que faça o que a gente chama processamento supervisionado para ver se a informação que está chegando é de qualidade. Senão a gente treina uma IA para ela ser pior do que um cérebro humano. A gente não precisa mais de algo assim, principalmente no Brasil. A gente precisa de cérebros melhores. Mas a IA agora, no nosso caso, qualquer graduação hoje tem condições de começar a trabalhar com IA em qualquer área. Então, e eu falo para os alunos, não é dentro da sala de aula que ele vai aprender IA. Hoje os alunos aprendem IA do jeito que você está fazendo. Ele vai no YouTube, vai ver um vídeo, se interessa, principalmente se for um vídeo interessante, ele vai, começa a usar IA e começa a aprender programação muito mais do que dentro da sala de aula. Entendi. Mas, por exemplo, vocês não pegaram uma IA e falaram assim, nós vamos treinar essa IA para neuroengenharia, para ela ter o conhecimento que a gente quer, enfim, trazer as pesquisas que a gente já fez ou que a gente quer fazer e trocar essa ideia ali, fazer com que os estudantes também se interajam entre eles. Como que a gente usa? Então, nós temos os dados registrados de eletroencefalografia. Então, a IA é tão não inteligente que a gente tem que pegar um dado de eletroencefalografia, ensinar para a IA, aquilo são dados de eletroencefalografia. Tem que ensinar tudo. Tem que ensinar tudo. Então, se eu pegar um dado de eletroencefalografia, eletromiografia, batimento, frequência cardíaca, temperatura, comportamento do animal, todo junto, e só jogar para a IA, ela não vai ajudar em nada. Então, a gente está treinando a IA de forma específica, para que ela responda coisas específicas. Então, para quem ainda acha que você coloca todos os seus problemas lá, ela vai te dar, ainda não vai acontecer isso tão cedo. Vai demorar. Então, é uma forma de você treinar esses algoritmos para que eles ajudem na realidade fazer coisas que o ser humano faz de forma muito mecânica, repetida. Aí deixa a IA fazendo, não tem mais o que fazer, porque ela só vai fazer um pouco mais rápido do que o ser humano está fazendo, e muitas vezes erra. Então a gente está treinando esses modelos para diferentes aplicações. Pode ser cinemática, por exemplo. A gente faz o rastreamento do corpo com os marcadores, aplica a IA para fazer o reconhecimento de ângulo, de trajetória, de velocidade, isso dá para ser feito. E já ajuda, cara. Já ajuda. Mas, para os alunos que estão aí te assistindo e falar, eu vou pôr IA e vai resolver o meu mestrado e meu doutorado, já vou falar, não vai. Sim. Porque vai ter que aprender bastante processamento para IA não te enganar. Porque é muito fácil o algoritmo te mostrar coisas que
Com certeza. são É tipo muito assim, ruins. uma pessoa que vai para uma cidade que ela não conhece nada e ela fala, o Waze vai me salvar. Se você não tem noção, às vezes o Waze vai te colocar numa enrascada. Às vezes o Waze pode te levar para Exatamente, você está falando, pô, eu tenho que problema. saber do que eu estou conversando com ela para saber exatamente as orientações, o que ela vai me ajudar, o que ela não vai me ajudar. Realmente, ela pode dificultar em muitas coisas, mas em outras ela pode acelerar um trabalho que seria um pouco manual ali e ajudar. Dentro das pesquisas que vocês estão fazendo hoje, lá no Instituto, quais são as pesquisas que vocês estão mais envolvidos agora e qual que é a aplicabilidade clínica delas? Então, nós temos, dentro da pós-graduação, duas grandes linhas, que nós chamamos de interface cérebro-máquina e neuromodulação. Elas se sobrepõem em muitas áreas. E interface cérebro-máquina, a gente abre para interface homem-máquina. Então, tudo que você pode controlar, seja com o sinal do cérebro, movimento dos olhos, a sua voz, a informação do seu músculo ou o próprio movimento do seu corpo, é uma interface homem-máquina. Então, a gente usa qualquer tipo de sinal para fazer com que você possa controlar algo. Aí, controlar algo significa o quê? Se uma pessoa não consegue mexer braço, perna, não consegue mexer os olhos, qual é o sinal que você poderia utilizar? Você pode usar um sinal do cérebro, e aí você faz uma interface cérebro-máquina, que pode ser invasiva ou não invasiva. Invasiva, se você implantar o eletrodo no cérebro do paciente para retirar esse dado. Não invasiva, coloca o eletrodo de eletroencefalografia e registra. Então, essa é uma área que a gente vem desenvolvendo já há bastante tempo, com rato, com macaco, sagui e humanos. E a aplicação clínica, qualquer alteração, disfunção no sistema nervoso que te impeça de controlar o seu movimento, ela tem aplicação. Aí agora qual é o desafio da pesquisa? Fazer com que esse trabalho, esse conhecimento, ele saia do laboratório e chegue no paciente que realmente está precisando. Então a cada hora no Brasil aí você está tendo amputações. E de jovens. E esses jovens estão saindo do mercado de trabalho e acabam tendo outros problemas depois de saúde. Então, se você tem agora um braço, uma perna ou uma forma de comunicação para quem não consegue nem se comunicar, você estabelece essa qualidade de vida que vai mudar a vida dessa pessoa, né? Então, a gente está falando de milhões de pessoas no Brasil. Então, essa é a interface. A neuromodulação seria usar estímulos para você modular o seu sistema nervoso, que pode ser estímulo elétrico, estímulo químico, pode ser luz. Aí entram as pesquisas. Estímulo elétrico, a gente pode fazer microestimulações elétricas, microchoques, tanto no cérebro, na medula ou na periferia, inclusive de forma invasiva ou não invasiva. Então você modula o sistema nervoso. Esse é o exemplo do Parkinson que eu comentei. Você pode agora também fazer a combinação, que é onde as pesquisas no mundo hoje estão caminhando. Então, a interface cérebro-máquina, o paciente controlar uma prótese, um braço ou uma perna, só com o envio do sinal, ela já se mostrou eficiente, mas ela é menos eficiente se a gente conseguir agora. Manda o sinal do cérebro para o equipamento e o equipamento agora tem sensores que devolvem o estímulo para o paciente. Que aí pode ser com realidade virtual, pode ser sensores na sua prótese, pode ser as informações do computador. Então você poderia ter a sensação do outro lado do mundo, de alguma coisa acontecendo, direto no seu sistema nervoso. Então você pode usar isso de uma forma, num loop fechado agora, e isso fica mais eficiente para o seu sistema nervoso. Então isso é o que as pesquisas que estão saindo agora, nesses últimos anos, estão demonstrando isso. E os nossos resultados também já têm demonstrado isso. Então, essas são as duas grandes áreas. Só que são duas grandes áreas que abarcam milhares de pesquisas que nós fazemos, desde o modelo animal até o humano. Em 2006, Edgar, bem próximo, eu me formei em 2004. Em 2006 eu trabalhei numa empresa que ela trabalhava com prótese, que era uma representação alemã. E, enfim, acabei visitando vários pacientes que foram amputados na época. E teve um caso que eu lembro que ele trabalhava na empresa de energia lá, que era Copel, no Paraná. E ele levou um choque, ele perdeu os 2 braços.
Então, assim, de um dia para o outro, o cara perdeu os 2 braços, teve que amputar aqui na glenomeral mesmo e não tinha mais nada. E aí eu lembro na época, eu fiquei encantada, era 2006, que eu vi lá, e aí era uma prótese, eu não sei se é elétrica, eletrônica, não sei exatamente a diferença, em que tinha uns eletrodos que eram no ombro, e aí ele tinha que aprender a coordenar o movimento da prótese, principalmente para pegar um copo plástico, né, que é extremamente difícil e delicado, aí o treinamento todo da físio para isso. Eu não sei se é exatamente nessa linha que você está falando, mas ao invés de estar aqui, estaria na parte cerebral esse controle. Tem essas 2 opções. E tem próteses hoje que usam essas 2 opções. Você pode usar o sinal cerebral, mas se no coto ou na região próxima à amputação você tem controle do músculo, aí você pode usar esses sensores de eletromiografia, é o mais fácil. Para esse controle para o paciente fica mais fácil. Você coloca esses sensores agora de eletromiografia ou no coto ou na musculatura próxima. Então, tem um dos pacientes que usa um braço robótico desse, americano. Esse projeto foi financiado pela DARPA. Então, quando a gente fala de pesquisa nos Estados Unidos, a gente está falando de cerca de 100 milhões de dólares nesse investimento. Só que o desenvolvimento desse projeto ele vai muito além dessas aplicações. Tem uma série de aplicações desse braço robótico, só que ele abre uma indústria nos Estados Unidos. Aqui do Brasil, é como eu te falei, a gente precisa convencer da importância de se investir, não é um gasto para o governo, é um investimento em desenvolvimento de tecnologia e de cérebros. Porque sem cérebros não adianta você ter um monte de braço robótico aqui que nenhum fisioterapeuta vai saber usar. Então, a gente precisa ter cérebros diferentes agora no fisioterapeuta para ele pensar qual é a reabilitação agora que um fisioterapeuta vai fazer se um paciente aparecer com um braço robótico. O que ele vai fazer? Então, nós precisamos melhorar, inclusive isso, já que existe uma competição que iniciou há pouco tempo atrás, a Cybathlon, que é uma competição que os pacientes usam braço robótico, perna robótico, exoesqueleto, controle de interface cérebro-máquina, só que em atividades do dia a dia. Então, a competição é trocar uma lâmpada. Como é que você troca uma lâmpada com um braço robótico, controlado por competição isso? Mesmo, como se fosse um esporte mesmo. Começou na Suíça e agora tem gente do mundo inteiro treinando para isso. Qual que é a grande vantagem, principalmente para quem trabalha com reabilitação? Esses equipamentos eles começam a ter muito mais visibilidade, as pesquisas começam a aumentar e o custo dessas próteses e órteses vão abaixar. Então, é importante que tenha esse tipo de visibilidade para isso. A gente atrai, inclusive, mais pesquisadores, mais estudantes e faz com que isso comece a chegar mais cedo para o usuário. Para o Brasil, se você perguntar no Brasil quem é que está se envolvendo com isso, você não vai encontrar ninguém. Né? Então, tem um pessoal lá na Universidade de Brasília que está investindo numa bicicleta que é controlada pela estimulação elétrica para acelerar a pedalada. Então, esse envolvimento que a gente tem no paradesporto também tem esse tipo de aplicação. Mas, no final das contas, aqui no Brasil, a gente está ainda pensando nisso para fazer com que tenhamos melhoras na cadeira de roda, no pneu do nosso paratleta aqui, que não tem acesso a um pneu que tem que ser importado. Então, a gente ainda tem obstáculos a mais no Brasil para vencer, para a gente chegar nesse tipo de competição. Mas é importante que isso aconteça. Entendi. E a parte da neuromodulação que você comentou? Neuromodulação também é um nome que está mais em alta hoje. A gente está vendo muita pesquisa vinculada a isso, principalmente em dor crônica, né? Tem vindo bastante coisa, mas vocês focam em algo mais específico lá. No nosso caso, neuromodulação, a gente começou com Parkinson, então tem vários projetos com rato, com sagui e agora com humanos. Rato e sagui, nós fazemos eletrodos para serem implantados mesmo na medula. Tanto na medula como na periferia, em qualquer parte. Então aí essas pesquisas são para desenvolvimento de métodos. Você pode criar um eletrodo novo, achar um lugar que nunca ninguém tinha estimulado, que é para isso que a gente faz pesquisa. E outro ponto importante é qual é a frequência, qual é a corrente que você tem que estimular o sistema nervoso para resolver o problema.
já que não é a mesma para todo mundo. Então aí entra de novo uma pesquisa que tem que ficar ajustando quais são as frequências, quais as amplitudes, testa em uma parte do nervo, testa uma parte da medula e assim vai. Então assim são anos fazendo esse tipo de pesquisa, até você encontrar, no caso do Parkinson, a gente encontrou que numa parte torácica, uma certa frequência, o animal recuperava o movimento. Para dor, é a mesma coisa, você vai modificando até atingir, mudar o limiar de dor do modelo animal, e faz, opa, então isso aqui tem potencial para chegar em humanos. E a pesquisa, ela é importante porque você começa agora a questionar a neuromodulação que é feita hoje, fala, será que não dá para melhorar essa neuromodulação que é feita hoje para o paciente ter menos efeitos, ou a cirurgia ser mais acessível, o material ser mais barato? Então aí a gente vai pesquisar outro tipo de material que seja biocompatível, que ela possa ser feita aqui no Brasil, que chegue mais rápido. Então são diferentes formas. Dentro do Parkinson ou dentro da epilepsia, por exemplo. Então a gente tem um modelo de rato que a gente deixa o rato tendo crises epilépticas, né? Então você gera esse modelo de rato e a neuromodulação entra para agora ou diminuir a crise epilética ou você prevenir. Aí entra esse loop fechado que a gente chama, você detectar uma alteração no sistema nervoso, essa alteração liga o equipamento que faz a estimulação elétrica, a neuromodulação, e aí o animal não tem a crise. Uhum. Então aí inclusive você pode usar inteligência artificial para você ir monitorando o sinal cerebral até que você encontre algo diferente antes que aconteça a crise. E aí você liga o aparelho de estimulação justamente para evitar que tenha crise. Entendi. Mas no caso, essas pesquisas elas ainda estão em animais ou já estão acontecendo em humanos, no caso do Parkinson, que você comentou? Do Parkinson já tem em humanos, da epilepsia nós estamos fazendo em modelo animal, temos vários modelos de rato que a gente vem testando. À medida que os resultados vão se mostrando robustos, aí a gente começa a passar para a parte clínica. E aquele gap que existe entre clínica e pesquisa básica, no nosso caso, como está todo mundo no mesmo prédio, e a interdisciplinaridade tem que acontecer, então essa informação chega mais rápida. Então, muitas vezes, você não precisa esperar sair no livro para o clínico começar a usar. Então, por exemplo, isso que eu falei da neuroplasticidade, que a gente vê em rato, vê em macaco, está vendo nas pesquisas, conversando com os clínicos que estão ali, aí eles começam a perguntar, se fizer isso, se fizer aquilo, você vai conversando, eles começam a modificar a forma da reabilitação e o resultado começa a chegar mais rápido. Então, ele não precisa necessariamente esperar sair num livro. Então, os congressos servem para isso. Se todo mundo não ficasse escondendo o jogo, chegasse no congresso e falar, estou encontrando esse resultado aqui, está sendo positivo, as pessoas começam a usar informação científica, você começa a chegar mais rápido nos pacientes. E a neuromodulação, a gente tem feito isso também. E outro ponto é que tem, exemplo, bexiga e intestino neurogênica, que era de um outro projeto, começou saiu essa ideia, será que se estimular dessa forma não vai melhorar o intestino dessa criança bexiga, para ela controlar melhor? Aí, bom, modelo animal, está funcionando. Começa a estimular nas crianças, vai funcionando. Então você já... Ao invés de esperar 10 anos da pesquisa animal chegar em humano, isso pode acontecer em 1 ano. Tá. Uma curiosidade, no caso do Parkinson, vocês estão prevendo, né? Porque está nas pesquisas ainda, mas o tratamento é de, sei lá, quantos meses? Como que funcionaria isso? No caso do Parkinson, a estimulação medular, aí já tem vários projetos de pesquisa clínica. Tanto no Brasil, tem um pessoal do Hospital das Clínicas na USP que já faz isso. Tem um grupo grande lá. Como fora do Brasil. Então, já é feito o implante desses eletrodos na medula. Esses eletrodos ficam com o estimulador debaixo da pele implantado. E esse estimulador, a bateria dura até 10 anos, dependendo da frequência que você usa. Dependendo dos parâmetros de estimulação. E o paciente agora que está num projeto de pesquisa, mas ele está tendo um resultado clínico que é como se fosse um tratamento. Então agora deve ser questão de alguns anos para que isso vire
realmente tratamento e deixa ser só de pesquisa. Que nós temos resultado positivo no Brasil, Japão, Canadá, França, China, Estados Unidos. Então, todos que fizeram isso nos pacientes com Parkinson tiveram esse mesmo resultado que lá atrás Miguel demonstrou em ratos e depois aqui em Macaíba como um macaco. Né? Entendi. E dentro de todas as linhas de pesquisas, existe um braçozinho que é voltado para dor ou não? Então, nós não temos uma clínica de dor ainda, mas os pacientes que têm, dentro das outras clínicas que têm dor, então a dor poderia fazer parte de todos. Então, Exatamente. na realidade, a atuação interdisciplinar lá vai fazer com que a dor seja, de alguma forma, tratada dentro de qualquer área. Mas ainda não temos essa clínica de dor. Então, o que nós começamos a fazer? Nós temos pesquisa com neuromodulação não invasiva para dor. Então, nós fizemos uma pesquisa, uma pesquisa já sendo tocada junto com outro pesquisador da UFRN, o Rodrigo Pegado. Então, a gente está fazendo um trabalho de pesquisa com neuromodulação, dor em chikungunya, dor em dismenorreia, vai fazendo. Então, nós estamos tendo resultados positivos já em humanos, mas em forma de pesquisa. Até que, chegue um momento, eu espero que o ano que vem a gente tenha um curso de neuromodulação aqui em Natal, na realidade em Macaíba, que ninguém precise ir lá para São Paulo para fazer um curso desse e seja feito aqui. E aí vai entrar uma parte da dor. E aí eu espero que, não sei se o ano que vem ou no próximo ano, a gente comece a ter uma clínica mais voltada realmente para quem precisa resolver o problema da dor. Aí não importa qual seja. Sim, porque quando a gente pensa no para-atleta, né, que vocês fazem essa assistência direta a eles, muito deles vão ter dor crônica, né, de um estresse, uma sobrecarga grande, algumas articulações, enfim, de várias esferas, intensidades diferentes. Então, é de extrema importância também, né, trabalhar um pouco esse braço ali para que possa ajudar da melhor forma possível. Vocês têm uma habilidade tão grande dessa parte tecnológica, como você falou, de resolver esses problemas. Então, aí entra até... Então, se você tem um atleta de alta performance, alto desempenho, que ele tem dor, se você usar uma tecnologia para reduzir a dor, é como se você estivesse fazendo um doping de alguma forma, né? E isso já começou a ser levantado. Por quê? Porque com neuromodulação, em atletas do ciclismo de alta performance, a neuromodulação fez com que os atletas tivessem uma sensação de cansaço menor. Então, se você sente que você está menos cansado, você pedala mais. Então, isso... Quase uma medicação para TDAH. Também. Porque você mascara um pouco o cansaço. Também. Aí você mascara. Então, o atleta ele pode desempenhar melhor. Corre mais risco? Corre, mas ele, se é para ele definir o campeonato, ser o vencedor, ele teria esse benefício. Que já foi até considerado uns anos atrás como, temos que ficar de olho porque é um novo tipo de doping. Na realidade, mas eles vão conseguir saber que o atleta passou por esse tipo de tratamento? Pois é. Não tem como saber. Então, se nas Olimpíadas, nessas competições, você vê um pessoal usando uma tiarinha, é isso que eles estão fazendo. Entendi. É um tipo de neuromodulação que já está sendo, inclusive, vendida. Algumas não funcionam, então, por isso que é importante a pessoa que vai comprar isso saber. Porque tem muito aí que é só para vender e não vai funcionar. Virar aquele mercado de infravermelho, de pulseirinha, de não sei o quê. É isso mesmo. Então, existe essa possibilidade. Existe agora também o que está sendo realmente feito. A gente está avaliando o desempenho dos atletas. A gente tem um trabalho desse lá com o pessoal da USP, da UFABC, com atletas e atletas de ponta. A gente tem feito isso, aí nós fazemos a neuromodulação, a eletroencefalografia, fazemos várias avaliações para ver se isso realmente está acontecendo ou não. Porque tem um efeito placebo também muito grande esse tipo de modulação. Então a gente tem que separar o que é placebo e o que realmente é o efeito disso. Né? Então tá um pouco confuso ainda para entender o que é placebo, o que não é, né? O que realmente o atleta espera daquilo, né? Por isso que a gente tem que fazer essas pesquisas para demonstrar que, esse resultado ele está acima do placebo. E a gente tem conseguido isso. Para dor, já assim, já se considera esse efeito, esse tipo de neuromodulação. Para o esporte, também já está sendo demonstrado.
Aí tem agora para algumas alterações do sistema nervoso, ou para déficit de atenção, Sim. autismo. Então tem várias áreas ainda que elas estão pesquisa mesmo, não se sabe se isso vai funcionar ou não. Inclusive nós temos. Sim, eu ia te perguntar até das alterações psicológicas, como a própria depressão, ansiedade, né? Sim, então, aí qual que é né, nesse tipo de neuromodulação, qual a importância? Se a pessoa comprar um negocinho lá para estimular e achar que aquilo vai fazer milagre, não vai fazer nada, vai gastar dinheiro. Por quê? Porque esse tipo de neuromodulação, ele só modula um pouco o nível dos seus neurônios, não para ele ficar disparando potenciais de ação. Então ele vai modular um pouco o limiar da membrana de repouso desses neurônios. Então esse tipo de neuromodulação ele não fica disparando seus neurônios. Diferente de um TMS, uma estimulação magnética transcraniana, que vai lá e dá em pouco tempo uma alteração muito grande do potencial de campo e aí o neurônio dispara. Então você faz a pessoa ter contração muscular com uma aplicação do TMS no córtex motor. Com a estimulação transcraniana de corrente contínua, não. Você está modulando o potencial de membrana daqueles neurônios. Aí é que entra o fisioterapeuta, o terapeuta ocupacional, o psicólogo, seja qual o profissional de saúde que está usando, que é a terapia que ele está usando junto com a neuromodulação. Então, quando ele combina a terapia boa, não é uma terapia qualquer, isso tem que falar para todos os fisioterapeutas. Se tem uma terapia boa, você agrega com a neuromodulação, a ideia é que a neuromodulação auxilie, potencialize o que você está fazendo, para melhorar aquela recuperação. Então, seja para educação, para memória, seja para um treinamento motor, cognitivo ou sensorial. Então, é essa a ideia que a neuromodulação auxilie um bom profissional de saúde. Show. Edgar, tem mais alguma coisa que você acha importante falar aqui para o pessoal do Instituto, dessa linha de pesquisa, do atendimento à população? Então, acho que a principal diferença que nós temos na pesquisa no Instituto, nesse desafio, é fazer com que as pesquisas elas realmente cheguem na sociedade. Então, esse é o principal desafio. Então, nós vamos fazer com pós-graduação, temos feito com pesquisadores, mas também não podemos esquecer, e isso todos os formandos, todos os graduados não devem esquecer, que é a parte dos estudantes que estão vindo, que é o ensino fundamental e o ensino médio. Então, se a pessoa faz a graduação e acha que agora não preciso mais dar atenção para os estudantes que estão vindo, a próxima geração, as próximas gerações no Brasil vão cair. Então nós precisamos fazer com que essa ciência e educação ela percorra todos para que a gente consiga melhorar esse ponto. Aí uma novidade que vai chegar para 2025, um projeto que a gente acabou de aprovar aqui em Macaíba, que é o Meninas Quilombolas nas Ciências Exatas. Então a gente tá com um projeto específico para as meninas quilombolas aqui de Capoeiras, que é a maior comunidade quilombola do Rio Grande do Norte, que as meninas elas terão bolsas no ensino médio para estudarem junto com a gente no Instituto, para fazer tudo que a gente faz lá, para conhecer e levar de uma forma que isso agregue a cultura quilombola, para fazer com que, principalmente, que as meninas que têm menos mulheres e meninas nas exatas, que elas comecem a participar mais. Então, esse vai ser para o ano que vem, 2025, uma nova leva de estudantes que a gente está trazendo para o Instituto, que são as meninas quilombolas, que aí a gente espera que traga mais meninas e mulheres, aí independente de onde for no Brasil, mas que elas comecem a dar essa cara, ajudar a dar essa cara para o Instituto, que é ensino médio, saindo daquela ideia que ensino médio não faz nada, ensino médio vai mudar o país. Então, fazer com que isso realmente chegue de uma forma mais
robusta para o país entender que sem educação básica o país não vai evoluir. E se o pesquisador no Brasil acha que só a pesquisa dele vai mudar o Brasil, ele vai ter que esperar muito mais se ele não investir na educação. Então a gente precisa realmente juntar todos de forma interdisciplinar com conhecimento para todo mundo, independente se a pessoa está no Sudeste, no Sul ou no Nordeste, para fazer com que esse país melhore. Exato, show. Que legal, cara. Parabéns pelo trabalho que vocês vêm fazendo ali no Instituto Santos Dumont. Por você já estar à frente aí durante tanto tempo, né? Saiu de São Paulo, veio para Natal, se mudou, trouxe a família, tá à frente aí. O trabalho é gigante, a gente sabe que principalmente quem gerencia a parada é uma responsabilidade gigante levar isso. E como a gente estava brincando aqui, né? Tipo, tem recesso, tem férias, mas ó, começa o ano, o negócio já começa pegando, já tem edital, a gente tem que correr atrás. Então, assim, é muito trabalho, é uma equipe gigante para realmente poder proporcionar tudo que vocês proporcionam. Então, obrigado pela disponibilidade de estar aqui conversando com o pessoal. E fala para eles aonde que eles podem te encontrar nas redes sociais, como que é isso? Bom, pode encontrar o site do Instituto, que é o isd.com.br. Lá tem um formulário para quem quiser fazer uma visita, trazer uma escola, fazer esse agendamento. Dá para agendar a visita na escola, vai passar por todos os laboratórios, vai conhecer o Instituto. E temos também várias atividades ao longo do ano que pessoas de fora do Instituto podem participar. Eu estou lá praticamente todos os dias em algum lugar do Instituto, mas se alguém tiver algum projeto que queira discutir, aí pode me mandar um e-mail. Meu e-mail também está lá no site e nós aceitamos, inclusive, projetos de outras instituições públicas para serem feitas lá, que acho que eu esqueci de comentar isso. Então, essa interdisciplinariedade que nós implantamos no Instituto, nós queremos que isso seja para o Brasil. Isso é muito legal. Ou seja, qualquer pesquisador de universidade pública que queira fazer uma pesquisa com a gente, usar nossas instalações, vai poder fazer. Isso é interdisciplinariedade para o país. Com certeza. Porque muitas vezes o pesquisador, ele tem uma ideia, ele quer fazer algo, mas ele não tem a tecnologia, ele não tem acesso, ele não consegue ter time para isso, e vocês têm uma estrutura que é realmente incrível lá. Aí pode vir, além de vir, para quem não é do Nordeste, conhecer o Nordeste, que é um lugar já fantástico. Passei Natal. Já passei Natal, trabalha lá no Instituto, vai à praia, conhece o Nordeste, conhece o interior do Rio Grande do Norte, que é belíssimo também, e depois volta lá para o Sul, para o Sudeste, para o Centro-Oeste, para o Norte, mas pode marcar que nós estamos abertos. Show de bola. Obrigado, Edgar. Se você gostou desse episódio, já clica aí para compartilhar com alguém que precisa ouvir sobre isso, que precisa entender mais sobre essa pesquisa, que precisa refletir sobre tudo isso que a gente falou nesse episódio, porque são coisas extremamente importantes da gente entender. Poxa, preciso focar mais em pesquisa, preciso estudar mais, educação nunca para, e como que eu vou trazer isso para a prática clínica o mais rápido possível para levar o melhor para o nosso paciente, sempre baseado em evidência científica. Então, curte esse episódio, segue a gente no canal. Se estiver assistindo não, ouvindo no Spotify, já classifica a gente aí também com 5 estrelas. Segue aí nosso canal e não deixa de seguir a gente lá no Instagram também, no Raciocina Comigo Podcast, tá bom? E eu te vejo no próximo episódio.